Olá pessoal, como calcular 10 primorial? Esse símbolo aqui, que a gente chama de cercadinha, jogo da velha, C Sharp, cardinal em Portugal, né? Cardinal em Portugal e tralha também. Então, esse símbolo tem vários nomes, inclusive com as redes sociais, se popularizou muito o tal do hashtag. Hashtag Brasil, hashtag matemática, hashtag aritmética, hashtag número, hashtag finanças. Então, muitos chamam esse símbolo de hashtag. Hashtag matemática, hashtag matemática financeira. Então vamos calcular isso aqui. Como eu calculo o primorial de número? E em Portugal, um abraço pessoal de Portugal. Esse símbolo é chamado de cardinal. E um abraço para o Manuel de Jesus. Um abraço para o João de Deus Queiroz, de Codajás, Amazonas. Um abraço de Codajás. Então vamos lá. Um abraço para Fátima Medeiros. Então vamos lá. O que é primorial de um número? Bom, primorial de um número, né? Quando eu calculo 10 primorial, significa que eu vou pegar os números que são iguais e menores que 10. Quais são os números iguais e menores que 10? O próprio 10, que é igual a 10, o 9, o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. E eu iria calcular a multiplicação, pegar todo mundo e multiplicar. Isso é o fatorial, tá? No caso do primorial, você só vai pegar os números primos. Então vamos ver aqui. Aqui eu vou ter o conjunto, né, dos números que são iguais e menores que 10. O 10, o 9, o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1 e o 0. São os números naturais que são menores e iguais a 10. Né? E aí, no fatorial, tirando o zero, eu ia multiplicar todo mundo. Tá? E aí, o resultado eu chamaria de 10 fatorial. 10 fatorial seria eu encontrar esse resultado. Só que, como estamos calculando o primorial, então o primorial é da seguinte forma. Eu vou olhar esse conjunto de números aqui, que são menores e iguais que 10, e pegar só os números primos. Quem são os números primos aqui? O número primo, como já foi falado, é aquele número que tem exatamente dois divisores. Ele não tem menos que dois divisores, nem mais que dois divisores. Ele tem exatamente dois divisores, e esses dois divisores são o 1 e o próprio número. Ok? E esses dois divisores não podem ser iguais, porque se eles forem iguais, aí na prática só vai haver um divisor. Entendeu? Então o número já deixa de ser primo. Então, vamos lá. O zero é primo? A pergunta que fica, o zero é primo? Não. Por quê? Quais seriam os divisores de zero? O 1, você pode pegar o zero e dividir por 1. Tá, continua sendo zero, é divisível por 1. Agora, zero é divisível por zero? Zero é divisível por zero? Não, cara, porque aqui pode dar qualquer valor. Pode dar 100, pode dar 1000. É um valor indeterminado. Então, como é um valor indeterminado, então não dá para usar o zero. A gente exclui o zero. Pronto, o zero não é primo. O 1 é primo? Bom, o 1 é divisível por 1, o 1 é divisível por ele mesmo. Note que o ele mesmo é o próprio 1. Então, na prática, nós temos dois divisores. Quer dizer, na prática, nós temos apenas um divisor, que é o próprio 1. Não tem outro divisor, o 1 tem apenas um divisor. Então, o 1 não é primo. E o 2? O 2 é primo? O 2 é divisível por ele mesmo? É. O 2 é divisível por 1? É. Agora o 2 é, é divisível por outro número? Não. Porque não tem nenhum número menor que 1. Por quê? Porque não tem nenhum número menor que 2 que possa dividir o 2. Os números que poderiam dividir o 2 é o 1, que já estou dividindo, e o 0. Mas o 0 dá indeterminado, então não dá para usar o 0. Então, a gente já pode garantir aqui com tranquilidade que o 2 é primo. Né? E o 3 é primo? O 3 é primo. O 3 ele é divisível por 3. Ele é divisível por 1, é. Se você tratar com dúvida, é só pegar o 3 e tentar dividir por 1.
1. 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 3 dá 0. Então, como deu resto 0, a gente pode dizer categoricamente que 3 é divisível por 1. 3 é divisível por ele mesmo? 3 divisível por ele mesmo é... Geralmente os números são divisíveis por ele mesmo e por 1, tá? Tirando 0, o 0 não pode ser assim dividido por ele mesmo, porque dá indeterminado. 3 é divisível até 1 vezes. 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 3 dá 0, que dá 0. Então, como deu resto 0, a gente pode dizer categoricamente que 3 é divisível por 3. Agora, quais são os outros números que eu poderia tentar dividir o 3 ou 2? 3 é divisível por 2? Porque se o 3 não for divisível por 2, a gente pode parar por aqui e dizer que o 3 é primo. Agora, se o 3 for divisível por 2, então o 3 não será primo. Por quê? Porque o 2 seria um terceiro divisor. Porque o 3, por que o 3 é primo? Porque ele é divisível por ele mesmo e por 1. E pronto. Tem exatamente 2 divisores, que são esses que eu falei. Não tem mais nem menos. Agora, e note que eu vou ter que pegar um número menor que 3 para ver se é divisível por 3 ou não. Se o 3 é divisível por ele ou não. Então, eu vou pegar o 3 aqui e vou tentar dividir o 2 aqui. 2 vezes 1 é igual a 2. 3 menos 2 é igual a 1. Eita. Então deu resto 1. Como o resto é divisível por 0, como o resto é diferente de 0, o 3 não é divisível por 2. Logo, o 3 só tem 2 divisores, que é ele mesmo, o próprio 3, que dá resto 0, né? Então foi uma forma de confirmar isso. E o próprio 1, que também dá resto 0. Então, apenas em 2 divisões, o 3 ele vai ter resto 0, que é ao tentar dividir por 1 e dividir por 3. O 3 tem exatamente 2 divisores que dão resto 0. Então, o 3 a gente pode dizer que é divisível apenas por 2 números, que é ele mesmo e o 1. Tá? Então, o 3 é primo, olha que beleza. E o 4 é primo? Bom, de regra geral, todo número é divisível por ele mesmo. O 4 é divisível por ele mesmo e o 4 é divisível por 1, como a gente fez com 3. Tá? Se tiver dificuldade, você pode conferir. Agora, existe outro número que eu possa dividir o 4? Note que eu não posso considerar, em regra, se eu for tentar dividir o 4 por 5, o 4 por 6, por 7 e assim direto, indefinidamente, nunca vai dar resto 0. Porque são números que são maiores que 4. Agora, os menores podem dar resto 0 sim. No caso, 3 dá resto 0 se eu tentar dividir o 4. Será? Então vamos lá. Vamos pegar aqui e vamos tentar dividir. Vamos tentar pegar o 4 e tentar dividir por 3. Como é que vai? 3 vezes 1 dá 3. 4 menos 3 dá 1. Opa, como deu resto diferente de 0, a gente pode dizer categoricamente que 4 não é divisível por 3. Então, 4 não é divisível por 3. Agora vamos pegar o 2. Bom, qual é o número que eu multiplique por 2 que seja igual a 4 ou que chegue o mais próximo de 4? Qual é? 2 vezes 1 dá 2. 2 está próximo de 4? Não está muito não. Bom, então vamos tentar o próximo número. 2 vezes 2 dá 4. Bom, aí bateu o 4, não existe um número melhor do que o próprio 4, né? Então, eu vou botar 2 aqui, 2 vezes 2 dá 4, e 4 menos 4 dá 0. Como deu resto 0, a gente pode dizer categoricamente que 4 é divisível por 2. Logo, como 4 é dividido por 2, esse 2 é um terceiro divisor. Nós temos o primeiro, que é o 1, o segundo, que é o próprio 4, e o terceiro, que é o 2. Ou seja, o 4 ele tem 3 divisores que dão resto 0. Isso significa que 4 não é primo, que 4 é um número composto. O número composto é aquele que dá para ser fatorado em números primos. Então o 4 é um número composto, não é primo. O 5 é primo? O 5 é divisível por ele mesmo, assim como o 4 é divisível por ele mesmo, o 3 é divisível por ele mesmo, o 2 é divisível por ele mesmo, o 5 também é divisível por ele mesmo. E o 5 é divisível por 1? Assim como o 4 é divisível por 1, o 3 é divisível por 1, o 2 é divisível por 1. Então o 5 também é divisível por 1. A gente pode conferir pegando o 5 e dividir por 1. Pegando o 5 também é divisível dividindo por ele mesmo. Agora existe outro número menor que 5 que dá para dividir o 5 com o resto 0?
Os que são maiores que 5 não dá, porque nunca vai dar resto zero. Se eu tentar dividir o 5 pelo 6, nunca vai dar resto zero. O 5 com 7 também não vai dar resto zero. O 5 pelo 8 também não dá resto zero, não. Então a gente ignora os números que são maiores que 5. E só vamos focar nos que são menores, porque um deles pode realmente dividir. Assim como o próprio 5 divide o 5 e o 1 divide o 5. Então nós temos dois números exatos que dividem o 5. Se tiver mais um número, aí o 5 vai ser um número composto, não vai ser primo. Agora, se não houver outro número além do próprio 5 e do 1 que divide o 5, aí o número 5 vai ser considerado primo, entendeu? Então, vamos lá. 5 é divisível por 4? 5 dividido por 4. 4 vezes... Qual é o número que eu multiplico por 4 que vai chegar mais próximo de 5? É o 1, né? Porque se eu botar 2 aqui, se eu botar o 2, cadê aqui? Se eu botar o 2 aqui, vai dar 8. Ó. 2 vezes 4 dá 8. 8 é maior que 5, então a gente não considera. 4 vezes 1 é igual a 4. 5 menos 4 é igual a 1. Deu o resto 1. Como o resto é diferente de 0, a gente pode dizer categoricamente que 5 não é divisível por 4. Agora, 5 é divisível por 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 é próximo de 5? É bem próximo. Será que tem algum outro número que eu chegue mais próximo de 5? Vamos ver. O 2. 2 vezes 3 dá 6. Passou de 5, então não serve. Então a gente volta por 1. 1 vezes 3 dá 3. 5 menos 3 dá 2. Resto 2. Como o resto é diferente de 0, a gente pode dizer categoricamente que o 5 não é divisível por 3. Tá? Agora tem o 5 e eu vou dividir por 2. 5 é divisível por 2? Vamos ver. Qual é o número que eu chego mais próximo de 5? Qual é o número que eu multiplico por 2 que dê um resultado que chegue mais próximo de 5? Qual é esse número? Vamos pegar 1. 1 vezes 1 dá 2. O 2 está próximo de 5? Bom, vamos tentar o... A gente viu 1 aqui que deu 2, agora vamos pegar o 2. 2 vezes 2 dá 4. Opa, chegou bem próximo. Agora vamos pegar o 3. 2 vezes 3 dá 6. 6 passou. Como o 6 passou, a gente volta para o 2. 2 vezes 2 dá 4, que chega próximo de 5, mas dá resto 1. Como deu resto 1, a gente pode dizer categoricamente que 5 não é divisível por 2. Ok? Como 5 não é divisível por 2, 5 é um número primo. Note que a gente tentou dividir o 5 por 4, não deu certo. Deu resto diferente de 0. O 3 também deu resto dividido diferente de 0. E o 2 também deu resto diferente de 0. Como deram resto diferente de 0, a gente pode dizer categoricamente que o 5 não é divisível nem por 4, nem por 3, nem por 2. Então, o 5 é divisível apenas por dois números, que é ele próprio e o 1. Logo, a gente pode afirmar categoricamente que 5 é um número primo. Ó. Primo, primo, primo. Tá? E agora a gente pode fazer o mesmo processo com 6. O 6 dividido por 6 é. O 6 dividido por 1 é. Agora, qual é o número aqui que eu posso dividir o 6 que dê resto zero? Olha esse 2 aqui. Se o 2 der resto zero, aí eu vou ter três números que dividem o 6. Logo, o 6 não será primo. Então, a demonstração precisa apenas do 2. Eu não preciso calcular nem o 3 nem o 4. Então, vamos lá. Só para confirmar as nossas desconfianças. Então, vamos lá. 6 dividido por 2. Qual é o número que eu multiplico por 2 que chega mais próximo de 6? 2 vezes 1 dá 2. Está bem longe. 2 vezes 2 dá 4. Está chegando lá. 2 vezes 3 dá 6. Ó. 2 vezes 3 deu exatamente o número 6. Então, bota aqui. 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 3 dá 0. Como deu o resto 0, a gente pode dizer categoricamente que 2 é divisível, que 6 é divisível por 2. Repetindo, como deu o resto 0, a gente pode afirmar categoricamente que 6 é divisível por 2. Tá? Como 6 é divisível por 2, ou seja, 6 tem outro divisor além dele mesmo e do 1. O 6 tem outro divisor e tem também mais outro também, porque se eu dividir o 2 e deu 3, se eu pegar o 6 e dividir por 3, ele vai dar 2. Então aí já tem dois divisores. Não tem como o 6 nem de longe ser primo, né? Então o 6 é um número composto, não é primo. Agora o 7. O 7 é divisível por ele mesmo, é. O 7 é divisível por 1, é. Então, o 7 tem dois divisores até agora, que é ele mesmo e 1. O 7 é divisível por 6? Não. Por 5, não. Por 4, não. Por 3, não. Por 2, não. Então, o 7 só é divisível apenas por ele mesmo e por 1. Então, o 7
é primo. E o 8? O 8 divisível por ele mesmo é, o 8 divisível por 1 é. Temos aqui dois divisores por 8, o 1 e ele mesmo. O 1 é divisível por... O 8 é divisível por 2, é. 2 divisível por 8 dividido por 2 dá 4. E dá resto 0. 8 dividido por 2, 2 vezes 2 dá 4. Quer dizer, 2 vezes 4 dá 8. E vai dar resto 0. Como deu resto 0, pronto. Deu resto 0, pode dizer que o 8 é divisível por 2. Logo, o 8 está longe de ser primo. Não tem como ser primo. E o 8 também é divisível por 4 também. Então não tem como ser primo não. É no meu composto. O 9 é primo? O 9 a gente vê que não é divisível por 2, mas o 9 é divisível por 3. Ó, se a gente pegar o 9 e for dividir por 3, deixa eu só. 9 dividido por 3. 3 vezes 3 dá 9. Ó, 3 vezes 1 dá 3, está longe do 9. 3 vezes 2 dá 6, está longe do 9. 3 vezes 3 dá exatamente 9. Então a gente usa o 3 aqui para dar resultado como 9 e subtrair aqui. 9 menor dá 0. Como deu resto 0, a gente pode afirmar categoricamente que 9 é divisível por 3. Como 9 é divisível por 3, 9 não tem apenas dois divisores, como um número primo deve ser. O número primo é aquele número que só é divisível por ele mesmo e por 1. Só. Nem mais nem menos. Ele tem exatamente dois divisores. Mas o 9 é divisível por 3, então o 9 não é primo. E o 10? O 10 é divisível por 2, né? Então pronto. O 10 é divisível por ele mesmo? É. E por 1 é. Dois divisores. Até aí tudo bem. Mas na hora que eu vejo que o 10 também é divisível por 2, aí não tem como ser primo mais. 10 dividido por 2. Ó, qual é o número que eu multiplique por 2 que chegue mais próximo ou que seja igual a 10? Qual é esse número? O 1, 2 vezes 1 dá 2. 2, 2 vezes 2 dá 4. 3, 2 vezes 3 dá 6. 3, 2 vezes 6. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 5 dá 10. Ó, o 5. 2 vezes 5 dá 10. 10 menos 10 dá 0. Como deu o resto 0, a gente pode afirmar categoricamente que o 10 é divisível por 2. Ok? 10 é divisível por 2. Então, e o 10 também é divisível por 5, né? Se eu tentar dividir o 10 por 2, dá 5. Se eu dividir o 10 por 5, dá 2. Porque eles são aqui, se você trocando a ordem, continua dando o mesmo resultado. 2 vezes 5 dá 10. Ou 5 vezes 2 dá 10. Então, por isso que 2 dividido por 10 dividido por 2 dá 5, assim como 10 dividido por 5 dá 2. Entendeu? Tá com alguma dúvida? Deixa nos comentários qual é a sua dificuldade. Então, o 10 não é primo. Como o 10 não é primo, a gente vai usar na nossa multiplicação do primorial o 7, o 5, o 3 e o 2. Tá? Então, vamos ter aqui o 7, 10 primorial. Cadê aqui na câmera? 10 primorial é igual a 7 vezes 5 vezes 2 e vezes 3. Né? Então, 10 primorial vai ser isso aqui, vai ser o produto dos números primos que são iguais e menores que 0, que 10. Quais foram os números primos que a gente encontrou que são iguais ou menores que 10? É o 7 é primo, o 5 é primo, o 3 é primo, o 2 é primo. Os outros, como a gente viu, são números compostos, ou é o 0 ou é o 1, que não são números primos. Então vamos lá. 7 vezes... Quanto é 7 vezes 5? Bom, 7 vezes 5 dá 35, né? Opa, já falou aqui. Aí eu pego 35 vezes 3. Quanto é 35 vezes 3? 35 vezes 3. 3 vezes 5 dá 15. Sobe 1. 3 vezes 5 daqui sobe 1. 3 vezes 3 dá 15. Desce o 5 e sobe 1. 3 vezes 3 dá 9, com mais 1 dá 10. Então 10 aqui, ó. 35 vezes 3 dá 105. 105 vezes 3 vezes 2. 105 vezes 3 dá quanto, galera? Opa, já até estou me descuidando já. É importante não se distrair, eu me distraí com a câmera. 7 vezes 5 dá 35. 7 vezes 3 que dá
isso aqui. Note que eu repeti o 3 aqui, porque ó, eu peguei 7 vezes 5 dá 35. 7 vezes 5, 35. 3 vezes 35 que dá isso aqui. Então, você já calculei, sobra você. Vou pegar o 105 vezes 2, tá? Eu aqui, olhando aqui para a câmera e tudo, acabei repetindo 3. Então, não repita. Eu vou pegar o 105 e vou multiplicar por 2. Pronto. 2 vezes 5 dá 10, né? 2 vezes 5 dá 10. Deixo o 0 aqui e subo 1. 2 vezes 0 dá 0. Com mais 1, fica 1 aqui. 2 vezes 1 dá 2. 210. 105 vezes 2 é igual a 210. 10 primordial deu 210. Você viu que eu quase erro aqui. Por quê? Porque eu estava olhando para a câmera e acabei repetindo 3. Mas eu vi que repeti o 3 e voltei atrás e consertei o erro e acabei acertando. Então é importante que você exercite sua mente, praticando matemática. E achou fácil, difícil, teve alguma dificuldade? Viu que eu procurei ser bastante didático aqui, para quem tem mais dificuldade de entender também. Achou fácil, difícil? Sugira questões nos comentários e vamos para o próximo.